Qual é o nome da mensagem de hoje, gente? Como posso saber se estou debaixo de ataque espiritual? Eu quero começar contando um testemunho. Testemunho do que aconteceu com o meu cunhado, Ziza, irmão da Lília. Algumas pessoas o conhecem. O Ziza é um rapaz que estudou zootecnia nos Estados Unidos, adora o que faz, fazendeiro, desenvolve uma raça chamada Santa Gertrudes, e ele então está sempre envolvido aí nos leilões, em todo esse tipo de trabalho e de pessoas que criam essa raça. Há mais ou menos uns 45 dias atrás, era um sábado, à tarde, 5 horas da tarde, ele já tinha marcado um jantar com um casal de amigos, e ele assim, sem precisar fazer aquilo, decidiu que ele ia passar num curral onde estavam lá os touros puro sangue. E ele falou, vou lá para tratar daquele touro, não precisava fazer aquilo naquele dia. E ele foi dar uma vacina naquele touro, um touro de mais de 800 quilos. E numa fração de segundo, o touro se volta, vai para cima dele, dá uma cabeçada na sua coluna, o lança 2, 3 metros para frente, e o touro vem para cima dele e o pisoteia. Queridos, para vocês terem uma ideia, ele disse que ele orou a Deus assim: Senhor, se o Senhor vai me matar, me mata agora, porque a dor que eu estou sentindo é insuportável. Se não, me ajuda a chegar até a minha casa, porque se eu cair aqui, a minha mulher não me acha e eu vou morrer. E ele então consegue se arrastar, chegar até a sua casa. 1h40 depois a sua mulher chega. O telefone de fazenda, vocês sabem como é que é, sempre dá problema. Ele não conseguia achar o celular dele. 1h40 demorou para que ela chegasse. Para vocês terem uma ideia, até chegar a ambulância, ele ser levado para a cidade de São Carlos, a cidade mais próxima, demorou 5 horas. Ele entra na UTI, quando os médicos fazem um exame de imagem, descobrem que ele está morrendo, porque todos os órgãos dele estavam com hemorragia. Rim, baço, fígado, intestino, até pulmões e até o coração tinham hematoma. E o médico falou: se eu abrir agora, ele morre. Se eu não abrir, a chance dele morrer também é muito grande. Para encurtar a conversa, Deus fez um milagre extraordinário. Nesse processo de recuperação foi muito difícil. Várias vezes a gente achou que ele ia ir embora para o outro lado. Chegou a ser livre de um início de asepsemia, de uma infecção generalizada. E hoje ele já está em casa, fora de perigo. Deus fez uma obra linda na vida dele. E ele disse assim para Flaviana, a esposa, ele falou: meu amor, por que eu fui lá? Que descuido meu. Ele é um cara que sabe tanto do assunto, que ele não tomou as mínimas precauções que uma pessoa inexperiente teria tomado. E ele falou: por uma fração de segundos, eu quase perdi a vida. Sabe, queridos, na vida espiritual também é assim. Às vezes a gente está vivendo a vida e não percebe que o inimigo pode lançar um ataque contra nós com o objetivo de nos matar. E de uma hora para outra você está tudo bem, e de uma hora para outra algo parece que o mundo cai. E você não discerne que aquilo é um ataque espiritual. É muito importante você entender que nós estamos em guerra. Você pode até ter momentos de paz, de tranquilidade, mas nós estamos em guerra. E hoje, a mensagem de hoje, eu quero trazer para vocês alguns sinais que evidenciam quando a gente está vivendo um momento de guerra. Porque em momento de guerra, querido, você tira
a roupa de lazer e põe a farda. Porque no momento de guerra, se você não entrar em guerra contra o mundo espiritual, você vai sucumbir. E hoje eu quero dar alguns sinais de que você pode estar vivendo um momento de guerra. E vou também no final te dar algumas direções de como sair disso e como vencer. Primeiro sinal de que nós estamos debaixo de ataque é a perda do desejo espiritual. Eu quero ler um salmo para você que revela uma pessoa que está muito bem no seu relacionamento com Deus. Salmo 63, 1 a 7 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. Esse é um retrato de uma pessoa que está de bem com Deus. Tem saudade da Sua presença. Tem saudade de louvar o Seu nome. Tem saudade de ter um momento de comunhão com Ele. Você já viveu um momento assim? O primeiro amor, onde qualquer palavra que se pregasse, você sentiu o seu interior revirando. As lágrimas descem, a alegria toma a sua vida. Na hora do louvor você levanta as suas mãos. Esse é um momento de pujança, de força, de exuberância, que torna você um inimigo imbatível. Mas o mundo espiritual nos mostra que em alguns momentos Satanás começa a rodear para sugar a sua energia, para roubar a sua alegria, para roubar a fé, a simplicidade. E você já começa a não ter mais prazer nas coisas espirituais. O poder de Deus pode estar sendo derramado, você pode estar num lugar de adoração e você está incomodado. Ah, mas essa pregação está muito chata, esse louvor está desafinado. Isso é uma evidência, querido, de que você pode estar debaixo de ataque espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que uma pessoa alinhada com Deus é forte, mas uma pessoa distante de Deus é uma presa fácil. Diga para a pessoa do teu lado: como está a sua alma? Você tem sede de Deus? O segundo sinal de que nós podemos estar debaixo de ataque é a fadiga. Fadiga física, fadiga emocional, fadiga espiritual. Eu não estou dizendo aqui aquela fadiga que é resultado de um exercício físico, né, de uma corrida ou de um jogo que você participa. Essa é uma fadiga gostosa, né, porque o corpo de um lado secreta ácido lático, do outro lado secreta endorfina. Então é aquele cansaço gostoso que o teu corpo vai recuperar. Eu estou falando daquele cansaço que você sente o dia inteiro. Você levanta de manhã com dor no corpo, você passa o dia cansado, abatido, a sua alma está abatida, como se tivesse sugado a sua energia. Quem já sentiu isso? Querido, isso é ataque. Você pode até ter explicações fisiológicas, né? Você pode até dizer: não, eu estou num processo de depressão. E é verdade. A depressão faz isso tudo, é um desbalanceamento dos neurotransmissores, aqueles hormônios que fazem as ligações, as sinapses do cérebro. E a gente sabe que uma pessoa debaixo de depressão, uma depressão profunda, a velocidade de transmissão do pensamento é até 40 vezes mais lenta do que uma pessoa normal.
Esta é uma explicação científica, verdadeira. Mas o que está por detrás disso? O que provoca isso? Pode ter certeza que tem uma razão espiritual. E você está debaixo dessa exaustão física, emocional e espiritual que faz com que você não tenha vontade de buscar a Deus. Isso é um sinal evidente de que você está debaixo de ataque. O ser humano é um ser tricotômico. Você é corpo, você é alma e você é espírito. E portanto, para que você esteja em plenitude de vida, você precisa estar bem nestas três áreas. Não adianta só tratar de uma ou de duas, tem que tratar das três. Uma pessoa, para ser sã, tem que estar bem no corpo, bem na alma e bem no espírito. Até os grandes homens, as grandes mulheres, podem passar por esse tipo de ataque. Vocês conhecem a história de Elias, que enfrentou os profetas de Baal, de Azera, 850 falsos profetas, num grande desafio em qual Deus era o verdadeiro, Deus de Israel ou os Baalins. E depois de um dia inteiro de provocações, de buscas, os falsos profetas dilacerando o seu corpo, fazendo gritarias, Elias só olhando. E eles fizeram um desafio, fizeram 2 altares e disseram: o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E os falsos profetas foram naquele tempo todo gritando, se dilacerando, batendo no corpo, e nada. Elias, senhor daquele momento, dizia: onde que está o Deus de vocês? Está dormindo? Será que ele foi viajar? E eles aumentavam os gritos, e nada. E de repente Elias levanta os olhos para o céu e diz: Senhor, manda fogo agora e queima este altar. E o Senhor mandou fogo do céu e queimou aquele altar com tudo, irmãos. Queimou o sacrifício, queimou o altar, até a água que ele pôs em volta queimou, evaporou. E Elias então sai dali e sozinho com uma espada mata os 850 profetas. Aí em seguida, a Bíblia diz que Jezabel, a princesa, a rainha e esposa de Acabe, lá em 1 Reis 19, 1-4, vejam o que aconteceu. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro ali a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Depois daquela grande batalha, Elias estava fragilizado, cansado fisicamente, cansado emocionalmente, e é nessa hora que veio a afronta de Jezabel. Imagine, o camarada enfrentou 850 profetas sozinho, ficou com medo da palavra da rainha, e ele foge. E a Bíblia diz que ele caminha um dia, e quando ele chega, além de emocionalmente extenuado, ele está exausto fisicamente. E naquele momento, o seu coração se abate, e ele começa a falar para Deus: eu quero morrer, eu não sou melhor que ninguém, estou cansado disso. Agora, se ele quisesse morrer, ele tinha ficado lá, né? Então ele foge dizendo: eu quero morrer, mas na verdade ele não queria morrer. A verdade é que ele estava extenuado, e estava debaixo de uma grande depressão. E depois, se você quiser, continue a ler, porque Deus tratou da depressão dele. Deu alimento, deixou ele dormir, deixou ele descansar, deixou ele se recuperar, e depois falou com ele. Mas saiba você, quando você começa a entrar nesse processo, não encare como uma coisa natural. Porque hoje, gente,
Todo mundo se sente psiquiatra, né? Todo mundo fala, depressão, toma remédio. O remédio é importante, é necessário, mas não é tudo. Até os psiquiatras dizem que se a pessoa, o paciente não quiser sair daquela, ele não vai sair. Então eu quero dizer para você, o mesmo espírito que quer te levar a uma depressão profunda é aquele que quer te matar, mas Deus quer te dar vitória, e você vai sair dessa em nome de Jesus, porque Deus quer te levantar como um guerreiro, para pisar na cabeça do inimigo, amém? Terceiro sinal de que estamos em guerra, ou estamos debaixo de ataque, é a falta de recursos. Claro que nós sabemos que o Brasil está em recessão, é óbvio, não precisa ser um economista para perceber as consequências das más administrações, do roubo, dos desmandos. Mas deixa eu lhe dizer algo muito importante. Há momentos na vida de uma pessoa que parece que tudo que ela faz dá errado. Já passou por isso? Você vai fazer um negócio, na hora H, a pessoa pula fora. Tua empresa que estava lá indo bem, de repente começa a dar tudo errado. Teu carro começa a quebrar, pessoas começam a roubar. Você percebe que alguma coisa, é um tempo diferente. As coisas estão além do natural. E até as pessoas que não têm um relacionamento com Deus percebem quando isso acontece. Você já viveu isso? Você já experimentou isso ou já viu alguém passar por isso? Deixa eu lhe dizer algo. Por que o inimigo das nossas almas ataca as nossas finanças? Porque sabe, gente, tem dois momentos concernentes às finanças que são muito perigosos para a gente lidar com o mundo espiritual. O primeiro momento é quando você não tem nada, e o segundo é quando você tem tudo. O indivíduo que não tem nada, ele passa por um processo de cansaço, da dificuldade, da pressão, que chega uma hora que ele quer chutar tudo, que quer desistir. Por isso que o sábio Salomão diz: Senhor, que o Senhor não me dê tão pouco para que eu não me revolte contra ti, mas que o Senhor não me dê tanto para que eu me esqueça de ti. E o segundo momento de perigo é quando você tem tudo, porque o indivíduo que tem tudo, ele passa a acreditar que o dinheiro é a sua segurança. E estas pessoas muitas vezes têm a sua vida destruída e solapada em outras áreas. Tem dinheiro, mas o inimigo vem e rouba, destrói a família, separa o marido, a mulher. Então o encanto, o anelo deste mundo também pode ser muito perigoso. Quando Jesus estava no deserto e foi tentado por Lúcifer, em Mateus 4, 8 e 9, a Bíblia diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus provou as duas realidades. Provou o momento de não ter nada, estava jejuando no deserto, e o inimigo diz: se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Então no momento que você não tem nada, você é tentado a ouvir a sugestão do inimigo. Quando Satanás percebeu que não deu certo, ele levou Jesus num lugar alto e mostrou os reinos deste mundo. Falou: agora, já que você conseguiu me vencer quando não tinha nada, eu quero te oferecer tudo. Na primeira vez Jesus disse: está escrito, porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero te dizer, querido, que não é o dinheiro que vai lhe dar uma vida bem sucedida. O dinheiro é parte dele, mas você precisa entender que o que vai te dar vitória é um relacionamento com Deus. Agora, o outro lado nos ensina de que nem toda boa oferta vem de Deus. Às vezes aquele negócio lucrativo, porém escuso, é uma cilada na tua vida. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: dinheiro demais, ilícito, ou dinheiro de menos, pode ser um sinal do ataque espiritual sobre a sua vida.
Como é que a gente lida com isso? Crendo na promessa da palavra. Olha o que diz Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode estar passando uma grande dificuldade, mas Deus está te dizendo, isso é uma prova, mas mendigar o pão você não vai, porque eu cuido de você. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. E Josué capítulo 1, versículo 8, nos dá uma promessa que é muito simples de entender, mas muito difícil de cumprir. Mas quem se dispõe a cumprir, vai prosperar. Deus fala com ele antes dele entrar na terra para conduzir o povo de Israel que saiu agora do deserto. Não cesses de falar, diga falar, deste livro da lei. Antes medita, diga medita, nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, diga fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, diga então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém, irmãos? Não interessa a circunstância do Brasil, porque Deus, quando põe a mão sobre a vida de alguém, quando o favor de Deus vem sobre essa vida, o favor de Deus, querido, vale mais do que 1000 dias de trabalho. E Deus quer que você entenda esse princípio. Primeiro, falar a palavra. Nós somos muito bons para declarar a maldição na nossa nação, na nossa vida, no nosso negócio. Os próprios crentes dizem, eu vou quebrar. Desse jeito não vai dar certo. Ah, com esse governo que está aí, agora não tem jeito, querido. Não é isso que Deus te chamou para fazer. Isso qualquer ímpio pode falar. Você vai dizer, Senhor, o Brasil está passando por momentos difíceis, mas eu sou teu filho, eu vou prosperar, porque a tua palavra é a verdade na minha vida. Amém? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, fale a palavra, medite nela e obedeça a ela. E Deus fala, então prosperará nos seus caminhos, e em tudo serás bem sucedido. Amém? Primeiro você tem que vigiar a tua boca, para não falar algo contra aquilo que é para a sua vida. Você tem um filho que é problema, não fica dizendo, esse moleque é um problema. Diga, você é um abençoado. Você está hoje vivendo um momento difícil, mas Deus vai mudar a tua vida. Declare coisas boas para ele, não diga coisa ruim não. Já basta o mundo para nos diminuir, para nos criticar. Você vai olhar para o teu filho, você não sabe ainda, mas você está separado. Você vai ser uma bênção. Deus tem um propósito para a tua vida, e declare e profetize isso sobre ele. Amém? Guarda a sua boca, depois guarda a sua mente. Medita na palavra. Não fique engendrando coisas ruins, não. E por último, o mais difícil, obedeça o que você leu. Querido, na vida, sucesso é sempre resultado de trabalho. Você pega um atleta que é medalha olímpica, pergunta para ele como é que ele chegou lá. Você pega um instrumentista que é virtuoso, pergunta para ele quantas horas ele estudou a vida inteira para chegar lá. Você quer ser bem sucedido? Você vai ter que praticar a obediência à palavra de Deus. Vai dar trabalho, às vezes você não vai querer, às vezes você vai gemer, às vezes você fala, ai Deus, eu não quero fazer, mas eu faço. E aí você vai prosperar. Diga para a pessoa ao teu lado, falar, meditar e obedecer. Diga então, prosperarás os teus caminhos, e em tudo serás bem sucedido. Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. O quarto sinal de que estamos debaixo de um ataque espiritual é uma vida de oração fraca.
Sabe, meu querido, não existe dom de oração. Pastor, eu não gosto de orar porque eu não tenho dom de oração. Ninguém tem dom de oração. Pastor, eu não gosto de orar porque não é meu chamado. Não, ninguém é chamado para oração. Oração é uma arma. Você vai para a batalha e diz: não, a batalha está ferrada, mas eu vou sem arma. Vou lá fazer número. Querido, se você não der tiro no inimigo, ele vai te matar. A oração é arma de guerra. Quando você está debaixo de guerra, querido, você pode saber, você vai ter que dobrar o teu joelho. Você vai ter que entrar naquele quarto escuro, naquele lugar sozinho, e vai ter que derramar a tua vida diante de Deus, e vai dizer: Deus, eu estou em guerra. Eu luto pelo teu chamado. A minha vida, a minha família, a minha empresa é tua. Então, Deus, eu estou em guerra. Amém, irmãos? Quando Jesus falou sobre a igreja, quando Pedro fez a declaração de que Jesus era o Cristo, Jesus falou: Pedro, tu és pedra. E no original é: tu és lasca da grande rocha. E sobre esta declaração eu declaro: eu levantarei, eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Agora é interessante porque a Bíblia não diz que as portas da sua casa, não diz as portas da tua empresa, porque os crentes muitas vezes eles estão nessa postura defensiva. O demônio está fazendo, ele está operando, eu vou lá para minha casa e tranca a porta, quem sabe ele não entra. Não, a igreja está avançando. As portas do inferno, nós vamos na boca do inferno para tirar as pessoas que estão lá, os nossos parentes, os nossos amados, os nossos queridos, aqueles que estão fazendo negócio conosco. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você está em guerra, meu lindo. Então trate de levar sua arma. Tua arma é a palavra de Deus e a oração. Uma é a arma, a outra é a bala. E quando o inimigo vier, você solta a bala contra ele. Amém? Quando Jesus estava no Getsemane, e ele estava travando a grande batalha da sua vida, porque o chamado dele era morrer pelos pecadores. E naquele momento ele chama os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele diz: olha, vocês fiquem orando aqui comigo. E lá em Mateus 26, versos 40 e 41, o texto diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você é aquela pessoa que vai orar, dá sono. Pastor, vou orar, dá um sono. Aí liga a televisão, acorda. É espiritual. É espiritual. Quando você tiver sono, vai lá no banheiro, lava a sua cara e fala: eu vou guerrear. Se não consegue orar baixinho, levanta. Se não consegue orar baixinho, começa a orar alto. Mas não deixe de usar essa guerra. Se o inimigo vier te acusar, porque ele é ótimo, ele conhece todas as nossas fraquezas, e vier apresentar a tua fraqueza para você não sentir que você não tem autoridade contra ele: é seu crentezinho, quem é você? Vai lavar a sua roupa aí, meu filho, antes de ficar vindo falar comigo aqui. Vira para ele e fala: que bom que você me lembrou, porque agora eu vou orar, agora eu vou confessar meus pecados e vou contra você, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, diga aleluia. Pedro não vigiou, e 3 horas depois ele estava negando a Jesus. E naquela noite ele o fez 3 vezes. Oração é disciplina, não é dom, não é chamado. E você, se quer vencer a tua luta, tem que aprender a orar.
E oração, querido, não é coisa que você faz uma vez por semana, é todo dia. Vai fechar um negócio, vai orando. Vai enfrentar um adversário, vai orando. Amarra os demônios. Porque é assim que você vai ganhar a tua família. É assim que Deus vai restaurar a sua história. Vai restaurar a tua alma. Vai restaurar a tua saúde. Amém, irmãos? O quinto sinal de que estamos debaixo de ataque é quando os velhos hábitos voltam à superfície. Satanás é um ser luminoso, poderoso, inteligente, sagaz, sábio. Tudo isso para o mal. Mas não pense você que ele é um monstro, aquele bicho de chifre. Não. A Bíblia diz que ele é um espírito de luz. Ele é um enganador, ele é sedutor. Ele tem argumentações inteligentes. Ele tem sofismas que te levam a acreditar num raciocínio, numa lógica, mas lá no fim existe um abismo. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Então, meu amado, quando você sentir que aqueles velhos hábitos, aquela vontade, o cara que usou droga, passou na frente do lugar, fala: ai, que vontade daquele tapa, dá uma cheirada, só uma, não tem nada demais. Prostituição, pornografia, internet, o que tem? Dá uma espiadinha. Vocês não têm ideia de homens jovens, desculpe usar esse termo, broxando, porque não consegue mais ter um sexo com a mulher, porque estão amarrados na internet, se satisfazendo a si mesmos. Querido, saia desse negócio, isso é uma droga. E do ponto de vista fisiológico é igualzinho uma droga. Você sabe que um drogadido, por que ele fica tão viciado? Porque a cocaína, ela secreta dopamina. Dopamina é um hormônio do bem-estar. É o mesmo hormônio de um orgasmo, por exemplo. Só que a dopamina é 1000 vezes mais quando você cheira coca. Agora, você pensa, mas e a internet? É a mesma coisa. O indivíduo vai lá, começa a ver aquelas mulheres se esfregando com os camaradas, e aí a dopamina vai, aí ele vai ver a mulherzinha dele e fala: ai, mas que chato. E a coitada tem que ficar chupando o dedo, porque ele está se satisfazendo sozinho. Desculpe ter que falar sobre esse tema na igreja, mas eu sei quantos casais estão na beira da separação, porque os homens já não são homens, e não são homens porque estão se entregando a estas coisas que o inimigo hoje oferece. Na minha época, gente, quando eu era jovem, a gente que queria ver essas coisas, a gente ia na banca, e chegar lá e falava assim: ô doutor, me dá uma revista essa, aí compra aquela ali também. Escondido, né? Vinha no meio. Era muito mais difícil. Você tinha vergonha, tinha que esconder. De vez em quando o pai descobria, a mãe também. Mas hoje, os meninos desde cedo já têm internet livre no celular, não são supervisionados, e aí crescem com a mente distorcida e amarrada por esse demônio de pornografia. Querido, eu não quero te acusar não, mas eu quero te dizer que Jesus tem libertação para você nessa área. Se você está debaixo deste demônio, seja livre agora. Você não precisa disso. Isto também é guerra espiritual, velhos hábitos. Mas não somente isso: mentir, trair, roubar, ser maledicente. Quando você se converteu, você estava alegre, feliz, amando a Jesus, e de repente você começa a ficar macambúzio, chateado, amargurado. O livro de Hebreus diz: tome cuidado para que não haja entre vós uma raiz de amargura, que brotando a muitos contamine e vos perturbe. Raiz de amargura,
maledicência. Como é que a Bíblia diz? Não vos embriagueis com vinho, no qual há ira e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele diz como é que você se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos e cânticos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus. Você quer ser cheio de Deus? Seja um adorador. Na hora da dificuldade, glorifique a Deus, cante ao Senhor, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, amém? Glória a Deus. Você está no meio da guerra, glorifique a Deus, exalte a Deus. Não deixe que a sua alma seja solapada. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, Deus os libertou debaixo de mão poderosa. E eles chegaram no deserto. E no deserto eles começaram a ter vários tipos de problemas inerentes a um deserto. E no Êxodo 16, verso 3, a Bíblia diz: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Isso é um contrassenso, isso é um absurdo. Eles eram escravos por 400 anos. E eles foram libertados por Deus com a promessa de uma terra prometida e de uma maneira sobrenatural. Mas diante das lutas eles começaram a dizer o quê? Quero voltar para o Egito. Então quando você começa a desejar voltar para o Egito, meu querido, é porque você está em guerra. Diga para a pessoa do teu lado: o Egito não é terra prometida. Diga para o teu irmão: quando você sentir vontade de voltar para lá, diga assim: peça a Deus que a vontade passa, porque lá não é um bom lugar. O sexto sinal de que a gente está debaixo de ataque é o afastamento dos bons relacionamentos. Você já viu alguma vez nesses Discovery Channel, esses canais de bicho, quando os leões atacam os búfalos? Um leão, uma leoa pesa entre 120 a 150 quilos. Um leão macho dos grandes pesa 250 quilos. Os búfalos vão de 700 quilos as fêmeas a mais de 1000 quilos os machos. E os búfalos são mais numerosos. Como é que os leões conseguem abater um búfalo? Simples. Eles lançam um ataque, e quando esse ataque acontece, os búfalos ficam apavorados e cada um corre para um lado. E quando eles se dispersam, eles veem qual é o animal mais velho, qual é o ferido, e eles abatem. Quando o búfalo, ao contrário, se junta e deixa os fracos no meio e se volta pelos leões, eles fogem. Quando a Bíblia diz que Satanás é como um leão que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, ela está usando essa figura. Porque a técnica dele de ataque é dividir para conquistar. Então quando você ama uma pessoa, tem um irmão querido, e por alguma razão você começa a se afastar deste irmão que é uma bênção na tua vida, o que o inimigo na verdade está fazendo é te tornar mais vulnerável para o ataque. Melhor serem dois do que um. Você precisa de um companheiro de oração. Você precisa de gente que ore com você. Você precisa de gente em quem você confie. E na hora do vamos ver, na hora da luta, na hora da dificuldade, você tenha coragem de abrir o coração, porque aquela pessoa te ama, e aquela pessoa diz assim: você não vai lutar sozinho, eu estou com você. Amém? É isso que a igreja precisa. Por isso, se alguém vier e contar para você a sua dificuldade, não vai você passar para o próximo não, meu irmão. Deus não te chamou para contar o podre de ninguém. Deus te chamou para encobrir o podre. Você está me entendendo? A Bíblia diz que o amor encobre as transgressões. Deus não te chamou para ficar acusando A, o B, o C, o D. Deus te chamou para você avaliar a sua vida. Quando você vê um irmão
caindo no pecado, você vai estender a mão para ele dizer: vamos levantar, Deus é bom, Deus vai te tirar daí, amém. Mas muitas vezes o inimigo vem, coloca a pessoa errada, você abre o coração e essa pessoa te trai a sua confiança. E aí ele vem e diz: está vendo? Não confie mais não, essa igreja aí é tudo gente que não vale nada, vai embora, isso aqui não é lugar para você não. E aí você se torna vulnerável aos seus ataques. Eu quero terminar falando de algumas sugestões muito importantes para você vencer esse tempo de guerra. Porque passa, viu, querido? Deus não vai permitir que você viva a vida inteira debaixo de guerra, de ataque. Deus diz que vai ter momentos de terra prometida. O deserto é uma estação, é um tempo, vai passar, mas você precisa tomar posição, amém? Primeira coisa que eu quero dizer, primeira sugestão: lembre-se, Deus constituiu um lugar para você ser abençoado. A igreja é uma cobertura sobre a sua vida. Salmo 92, 12 e 13, o salmista diz assim: quando eu ler aqui o justo, você pensa na tua vida. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, diga na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Deus está dizendo que o lugar para você florescer é na sua casa. A igreja, meu irmão, não é perfeita. Não existe nenhuma igreja perfeita, nem a nossa, nem nenhuma outra. Por isso que eu não gosto de gente que fica falando mal da igreja dos outros. As pessoas deviam falar de si mesmas, as pessoas deviam olhar para dentro de si, para depois ficar criticando os outros. Deus não nos chamou para criticar o outro. A igreja é de Jesus, meu irmão. Então a Bíblia está dizendo que o justo florescerá como a palmeira, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor será plantado. Deus te chamou para estar debaixo de uma cobertura espiritual, porque Deus respeita lugar de autoridade. Segunda sugestão: não despreze o tempo e o lugar de oração. Quantos de vocês já assistiram aquele filme O Quarto de Guerra? Quem não viu tem que ver. Tem no Netflix, tem no Apple TV. É muito bom. Tem mais aonde? Na net, normal. Mas não dá para ver qualquer hora, né? Apaga, então tá. Veja, porque vale muito a pena. Fala da importância da oração, amém? Satanás sempre vai querer lhe afastar do corpo de Cristo. Eu quero te dizer também, em terceiro lugar, não despreze a comunhão. Relacionamentos dá trabalho. Dá ou não dá? Quem aqui já foi casado? Tem algum lugar onde você é mais tratado do que no casamento? Quando você casa com aquela mulher, que você fala coisa maravilhosa, aquela pessoa é a pessoa que Deus vai usar para te afiar, para parar as arestas. Não tem jeito, é assim mesmo. Quando eu casei com a Lília, foi fácil para ela, porque eu era maravilhoso. Mas a gente se afiou tanto, hoje a gente se encaixa tanto. A gente não briga nunca, irmãos, mas já briga muito. Mas graças a Deus que a gente perseverou no Senhor. Mas o seu amigo também assim. A Bíblia diz: como ferro com o ferro se afia, assim é o amigo com o seu companheiro. Não abra mão de um relacionamento que você demorou a vida inteira para construir por causa de miquinha.
As pessoas quebram o relacionamento, vira a cara, não quero mais saber de você, tchau. Querido, se você quiser um amigo perfeito, esquece. Só na outra vida. Nós temos expectativas e a gente muitas vezes tem expectativas que são frustradas, porque a outra pessoa é um ser humano, mas invista nos relacionamentos, porque Deus usa as pessoas para nos levantar. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Quando você tem pessoas que você ama e com quem você tem aliança, na hora da sua queda, essa pessoa vai ser a primeira a estender a tua mão. A maioria das pessoas aí vão rir da sua queda, mas o teu amigo verdadeiro vai chorar com você e vai te falar: vem cá, sozinho você não está. E é isso que Deus quer que você entenda. É mais fácil enfrentar o inimigo quando você tem amigos. E a última verdade que eu quero dizer para vocês: não se separe da sua cobertura espiritual. Hebreus 13, 17, a Bíblia diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Sabe, gente, tem ovelha que faz pastor gemer. Tem ovelha que o pastor olha e fala E tem ovelha que o pastor olha e fica alegre que está chegando. A obediência é honra. É honra. Você tem pai e mãe, eu quero dizer que se você tem pai e mãe, os seus pais vão ser para o resto da vida a autoridade sobre você. Você pode casar, você pode se tornar independente, eles podem até ser dependentes de você, porque os pais acabam depois, sendo cuidados pelos filhos. Mas pai é pai, mãe é mãe. Quando você olhar para o seu pai e sua mãe, olha para cima. Porque quem age assim e dá honra aos pais, o dia que for pai vai receber a honra dos filhos. Honre os seus líderes espirituais. Trate-os como seres humanos que são, ninguém é perfeito. Mas Romanos 13 diz: toda autoridade foi constituída por Deus. Mesmo quando você está debaixo de uma autoridade que não é boa, como no nosso país, por exemplo, as autoridades têm todos esses tipos de desmandos. Isso não nos dá a liberdade para ficar fazendo chacota com ninguém. Você tem todos os mecanismos, não gostou, vota contra. Porque essa coisa de ficar fazendo piada não vai mudar o Brasil, irmãos. O que vai mudar o Brasil, as pessoas responsáveis tomar posição e mudar do jeito certo, amém ou não? Mas são autoridades investidas. Você não pode xingar um presidente, ficar brincando, isso não é de Deus. O que é de Deus é você se levantar com a verdade, e se você tem um chamado, vai lá no lugar deles e faça diferente. Amém ou não? Mas sobretudo, você pode mudar o voto. O princípio da autoridade é uma cadeia que Deus estabeleceu. Então, não faça os seus pastores gemer. Não só o seu pastor, seus mentores, as pessoas que ministram sobre a sua vida, os seus intercessores. Obedeça a palavra de Deus, porque a Bíblia diz o segredo mais simples de vencer o inimigo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este é o princípio. Diante da autoridade eu me submeto, diante do inimigo eu resisto, e o resultado é que Deus vai te dar vitória. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei quantos de vocês aqui hoje sentem que estão vivendo um momento de guerra
um momento de ataque. Eu pediria que você ficasse de pé para que eu pudesse orar pela sua vida. Põe a mão sobre o seu coração. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, hoje eu aprendi que há momentos de ataque. E eu quero te dizer, Senhor, que eu me sinto assim. Mas eu entrego a minha vida, meu coração, meus sentimentos, minha razão ao Senhor. Ajuda-me a me submeter à tua vontade, a te buscar nos momentos mais difíceis, porque a tua promessa diz que quando eu confesso a tua palavra, quando eu medito sobre ela e quando eu obedeço, o Senhor fará prosperar os meus caminhos e me fará bem-sucedido. Que a minha vida seja um exemplo de vitorioso, que é aquele que te segue e que crê em ti. Em nome de Jesus, eu me arrependo de todas as atitudes diferentes da tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a andar na tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus.